Salve galerinha, tranquilo? Na aula de hoje, a partir da aula de hoje, na verdade, a gente vai começar a conversar sobre resolver exercícios, resolver equações, né? Aplicando aqueles conhecimentos que a gente viu até agora, sobre expressões algébricas, sobre expressões numéricas, sobre algumas propriedades fundamentais da matemática, e tudo isso faz parte agora do nosso arsenal para resolver exercícios, beleza? Então, o primeiro passo é a gente entender como funcionam as equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau são todas as equações que são descritas nesse formato, ou parecido com ele. Equações do tipo a vezes x mais b. E aí? A e b são números pertencentes aos reais, são constantes, são coeficientes da nossa equação. E o a tem obrigatoriamente que ser diferente de zero, tudo bem? Uma coisa que é muito importante a gente entender aqui. Primeiro, a equação do primeiro grau ela só vai ser do primeiro grau se o maior expoente, né, que aparece na nossa incógnita, que é aqui o x, e aqui a gente passa a usar a denominação incógnita quando é equação, para quando é um valor que a gente quer descobrir, um valor que nós vamos encontrar qual é, certo? Então, o maior expoente que aparece na nossa incógnita é o expoente 1. Lembra da aula de potenciação? Quando não aparece expoente, o expoente é 1, certo? Então, equação no primeiro grau tem o x elevado à primeira, certo? E aí, por que o a deve ser diferente de zero obrigatoriamente? Porque se o a fosse igual a zero, você teria 0 vezes o número x. Se o a for zero e multiplicar o x, essa parte aqui da nossa equação ia desaparecer, né? Não ia ter essa parte aqui, ia ficar só b igual a zero, não teríamos uma equação para resolver, porque o b já é um número, né? Então, nossa condição aqui é que o a seja um número diferente de zero, beleza? Agora vamos lá. Separei aqui alguns exemplos de equações do primeiro grau para a gente resolver e o mecanismo, né, o algoritmo para a gente resolver as equações do primeiro grau, ele é bastante simples e é o primórdio para a resolução de equações que a gente vai ter, certo? Você olha para essa primeira equação aqui, 2x menos 6 é igual a zero. O valor de x que torna essa sentença aqui, né, essa igualdade, uma sentença verdadeira, né, o valor de x que a gente substitui aqui e faz isso aqui ser uma verdade, é o que a gente chama de raiz dessa equação, certo? Como é que a gente faz para encontrar esse valor, o valor da incógnita x? Bom, a gente precisa isolar ele de um lado da igualdade, ter só o x, e do outro lado o valor atribuído a ele. Como a gente vai fazer isso? Bom, numa equação a gente tem que olhar para ela como se ela fosse uma balança, certo? Então a gente precisa sempre manter ela equilibrada. A gente não pode simplesmente tirar coisas de um lado ou colocar coisas desse lado. A gente precisa fazer a mesma operação sempre dos dois lados da igualdade. E é aí que entra a mágica, que às vezes a gente se perde na hora de fazer, mas que é bastante simples e eu vou mostrar para vocês. Para a gente isolar o x aqui, a gente sempre vai começar pelos números que são independentes da incógnita. Ou seja, quem está junto com o x multiplicando ou dividindo o x, como por exemplo esse 2, a gente vai deixar para resolver no último passo. Inicialmente, a gente vai se preocupar com esses caras que não têm o x, certo? E aí percebe só, você tem um menos 6 desse lado da equação que você não quer que esteja aqui, porque você quer isolar o x desse lado da equação. Para você poder fazer isso, concorda que você teria que adicionar 6? Aí menos 6 mais 6 daria 0 e assumir, certo? Então veja só, você ia ter aqui, ó, 2x menos 6, e aí para eu sumir com esse 6 desse lado da igualdade, eu adiciono 6. É um mecanismo novamente parecido com o termo que a gente viu na aula de fatoração, aquela soma zero, ou que nós vimos na aula passada, que falava sobre radiciação, onde a gente multiplicava por 1, certo? Que eram dois números iguais em cima e embaixo. Na equação, vai ser uma coisa muito parecida, só que, ao invés de fazer do mesmo lado, a gente vai fazer dos dois lados da igualdade. Se eu adicionei 6 de um dos lados da balança, eu adiciono 6 do outro lado para que ela fique equilibrada, certo? Então, adiciona 6 desse lado de cá também. Isso é o que dá para a gente a impressão de que esse menos 6 passa para o outro lado com a operação inversa. Já ouviu isso na escola, né? Presta só atenção. Do lado de cá, como a gente viu, menos 6 mais 6 vai dar 0. Vai sobrar só o 2x desse lado da igualdade. E aqui do outro lado, 0 mais 6, 6. Percebeu o que aconteceu? Então,
dá a impressão de que a gente está passando para o outro lado com a operação inversa. E a gente normalmente memoriza dessa forma. Não é um problema. Mas saiba que por trás disso tem uma questão de equilíbrio envolvida para a gente não modificar a nossa equação inicial. Beleza? Bom, aqui na continuação, eu vou primeiro copiar esse resultado que a gente obteve aqui, 2x igual a 6. E o procedimento ele é o mesmo para passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado da igualdade. A gente não vai passar ele para o outro lado, a gente vai dividir por 2 dos dois lados. Ó. Divide por 2 o lado direito, divide por 2 o lado esquerdo. Do lado esquerdo, você vai ter 2 dividido por 2, que dá 1, sobra só o x. E do outro lado aqui você tem 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, você resolveu a sua equação. A raiz dessa equação é x igual a 3. Normalmente, na maior parte dos exercícios, quando a gente resolve uma equação, a gente precisa apresentar um conjunto solução, um conjunto verdade. E normalmente a gente denota ele assim, ó. Solução. Um conjunto que a gente usa colchetes normalmente para determinar. E lá, a nossa raiz dentro desse colchete. Tudo bem? Isso aqui é um conjunto que contém um número 3, que é a raiz da nossa equação. Beleza? Uma coisa que é muito importante aqui. Nós não podemos esquecer que essa notação aqui é para quando a gente resolve equações. Alguns exercícios que são situações problema e tudo mais, nem sempre vão pedir um conjunto solução, um conjunto verdade, tá? E um outro detalhe bastante interessante é que as equações do primeiro grau vão admitir somente um valor possível, uma única solução, para tornar essa equação verdadeira. O que isso quer dizer? Se você trocar o 3 aqui no lugar do x, você vai encontrar o seguinte, ó. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. 0 é igual a 0? Sim. Se você escolher qualquer outro número que não seja o 3, essa sentença será uma sentença falsa. Como assim, professor? Pega um outro número, tipo 2. Troca o x por 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 é igual a 0? Não. Então, qualquer número que não seja a raiz da equação faz com que essa sentença esteja errada, que ela seja falsa. Só a raiz resolve o nosso problema. Tudo bem? Bom, vamos para o segundo exemplo e agora a gente vai fazer de um modo um pouquinho mais ágil, tudo bem? A gente não vai mais colocar aqui esses números multiplicando, somando dos dois lados. A gente vai só fazer a passagem porque agora você já entendeu como isso funciona. Veja só, aqui para a gente isolar o x, a gente vai primeiro passar o 4 subtraindo para o outro lado. Então você vai ter a equação 3x igual a 4, se ele está positivo, passa negativo, menos 4. Está somando, passa subtraindo. E o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então a solução aqui da nossa equação é menos 4 terços. Certo? Então encontramos aqui a solução da nossa equação. Conjunto solução, menos 4 terços. Beleza? É importante a gente ver aqui também que o conjunto solução, né, a raiz da nossa equação, ela pode ser formada por qualquer número que seja real, né? Normalmente vai ser determinada por números que são racionais, de um modo geral, na maior parte das equações. Mas se aparecer algum irracional aí no meio da jogada, também não tem problema, tá? Qualquer número real pode ser solução dessas equações, beleza? Esses outros dois exemplos aqui, eu quero mostrar uma outra forma da gente pensar também. Primeiro vamos resolver da maneira que a gente está vendo até agora. Vamos isolar o x. Vou passar o menos 2 para o outro lado ou o menos 7x para o outro lado? Você que escolhe. O x não precisa obrigatoriamente ficar do lado esquerdo. Eu vou manter ele aqui só por uma convenção. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Se a gente mantiver o x aqui, vai ficar menos 7x do lado esquerdo. E do outro lado, o 2 que está subtraindo passa somando, fica positivo. Agora, quem está multiplicando o x é um número negativo, é um menos 7. E todo esse valor tem que passar dividindo para o outro lado. Você vai dividir os dois lados por menos 7. Então aqui vai ficar só o x e do outro lado vai ficar 2 dividido por menos 7. Na divisão, número positivo dividido por número negativo dá negativo. Então isso aqui implica que o nosso resultado final é o número negativo
igual a 2 sétimos. Menos 2 sétimos é a nossa solução. Tudo bem? Ah, professor, mas eu já vi resolver de outra forma esse modelo de equação. Tem outra forma de fazer? Tem. Uma coisa que você pode fazer, como eu mostrei aqui para vocês, desde que você faça dos dois lados da igualdade, não altera a sua equação. Por exemplo, se você quiser olhar para essa equação aqui, ó, e multiplicar ela inteira, ou seja, os dois lados, por menos 1, você inverte o sinal de todo mundo dos dois lados da igualdade. Concorda? Se você fizer isso ali, o que vai acontecer? Você vai encontrar do lado de cá, menos 7x vezes menos 1 dá 7x. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E 0 vezes menos 1 continua sendo 0. Certo? E aí o procedimento vai ser o mesmo agora. Você vai passar o 2 para o outro lado, ele está somando, passa subtraindo. E o 7 que está multiplicando passa dividindo. Menos 2 sétimos da mesma forma. Certo? E aí, para destacar aqui o nosso conjunto de solução, menos 2 sétimos. Certinho? Alguns modelos podem complicar um pouquinho a situação, modelos um pouquinho maiores, mas eles continuam sendo equações do primeiro grau. Percebe que o x aparece a primeira aqui e aqui, e não tem multiplicação de x por x, né? Esses caras estão do lado de cá, nesse primeiro termo, esses caras estão aqui nesse segundo termo. Eles não vão ser multiplicados um pelo outro. Então não vai aparecer um expoente maior para a nossa incógnita. Bom, aqui, então, como a gente já viu, a técnica da distributiva, a gente vai aplicar aqui a propriedade distributiva. 2 vai multiplicar todo mundo dentro desse parênteses. E o menos 3 vai multiplicar todo mundo dentro desse outro parênteses aqui. Certo? Bom, 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais, e o resultado é 6x. E do outro lado, o 8. Continua lá quietinho, que a gente não fez nada com ele. Nesse modelo, quando as equações são um pouquinho maiores, o primeiro passo não é você ficar jogando as coisas de um lado para o outro. É tentar agrupar os termos semelhantes, igual a gente fez nas expressões algébricas. Então, primeiro nós vamos agrupar os termos semelhantes, 6x com 6x, e o 2 com menos 18. Tudo bem? 6x mais 6x vai dar 12x. Mais 2 menos 18 vai dar menos 16. Menos 16. E do outro lado, tudo isso é igual a 8. Agora sim a gente chegou numa equação mais parecida com o que a gente estava trabalhando. Ah, professor, mas você falou que tinha que ser ax mais b igual a 0. Bom, se você quiser trazer para essa forma, pode passar o 8 subtraindo para cá. Mas isso não vai te ajudar a resolver. Então, vamos direto para o próximo passo, que é passar o 16 somando para o outro lado. Você vai ter 12x igual 8 mais 16, certo? Normalmente a gente acaba fazendo direto também, estou mostrando passo a passo para vocês nessas primeiras equações, tá? A gente vai ter 12x igual 8 mais 16, que costuma dar 24. E agora esse 12 vai passar dividindo, certo? E aí 24 dividido por 12, nós vamos encontrar aqui que o nosso x é então igual a 2. E aí, mais uma vez, conjunto solução, nós temos aqui, conjunto soluções, solução é apenas o 2. Tranquilo? Nós vamos ver ainda no vídeo de hoje mais alguns exemplos de equações que se tratam das equações fracionárias, que aqui, em todos os casos, você pode ver que o x aparece sempre no numerador e a gente não tem fração. A gente vai resolver algumas equações de primeiro grau que tenham o x no numerador, né, a incógnita no numerador, e tem a fração envolvida. E também vamos resolver algumas equações onde a incógnita aparece no denominador de uma fração. Beleza? Segura aí que no próximo quadro a gente vai ver essas equações. Vendo agora essas equações que aparecem com frações envolvidas, o único complemento que a gente vai ter aqui é o cálculo do MMC. Ele pode envolver apenas números ou, em alguns casos, envolver também letras no meio do cálculo do MMC.
É sempre importante que, nas equações do primeiro grau, às vezes vale a pena que a gente tire o MMC, né, encontre o MMC, que é equivalente aos dois lados da igualdade ao mesmo tempo. Em alguns outros casos, basta você encontrar de um lado e passar esse denominador multiplicando para o outro lado depois. Tudo bem? Aqui eu coloquei os casos em que as frações aparecem dos dois lados para que a gente tenha um mecanismo um pouco maior, uma ferramenta maior de observação. Tudo bem? Ó, nesse primeiro exemplo aqui, exemplo número 5, agora com frações, nós temos os números 2, 3 e 6 no denominador, né, das frações aí na nossa igualdade, na nossa equação. Então, o primeiro passo é a gente encontrar o MMC entre 2, 3 e 6. Professor, eu esqueci como calculo o MMC. Relaxa, vou te mostrar. Lembra da decomposição em fatores primos que a gente fez na aula de radiciação? É a mesma coisa, só que agora com vários números ao mesmo tempo. Olha só. Vou fazer aqui, ó, com o 2, o 3 e o 6. Você faz uma barra e aí você começa o processo pelo primeiro número primo que dá para dividir algum desses três números. O primeiro número primo que a gente conhece ali, na ordem dos números inteiros e positivos, né, é o número 2. Então, vamos dividir por 2 aqui. Quem é possível dividir por 2 aqui? O 2, que dividido por 2 vai dar 1. E o 3 dividido por 2 não vai ser possível, então a gente copia o 3. 6 dividido por 3 dá 2. Por 2 dá 3, perdão. Certo? Agora não tem mais nenhum número que é múltiplo de 2, né? Ou seja, que é divisível por 2. Então a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. O 3 dá para dividir algum desses caras aqui? Dá. Então vamos para o 3. O 1 já foi. Você pode só copiar ele aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1 de novo. Então, a partir do momento que você encontra todos os números iguais a 1, você encontrou o seu MMC. Ele vai estar aqui do outro lado e é a multiplicação entre esses dois números. No caso, 6. Beleza? A partir daí, o que você pode fazer? No primeiro momento, é ideal que você olhe para a sua equação e coloque esse MMC em todas as frações. Beleza? Então, olha só. A gente colocar aqui 6. Aqui também 6. E aqui também 6. Certo? O algoritmo agora, né, o mecanismo agora, a partir do momento que você tem MMC, você olha para o MMC, aí você vai dividir pelo denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Beleza? Como seria isso? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vai multiplicar todo mundo que aparece no numerador aqui. É como se a gente colocasse um parênteses e o 3 multiplicando todo mundo ali. Então vai ficar 3 vezes x menos 3. Então vai ficar 3x menos 9. Próximo passo, próxima fração. 6 dividido por 3, 2. E esse 2 vai multiplicar todo esse numerador aqui. Como aqui a gente tem uma multiplicação, você não vai precisar fazer distributiva do 2, porque a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto. Você pode fazer duas vezes esse 2 aqui e depois fazer a distributiva com o 3x menos 5. Tudo bem? Então, 2 vezes o 2 dá 4. 4 vezes 3x vai dar 12x. Esse mesmo 4 vezes o menos 5 vai dar menos 20. Beleza? E aí, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 2x menos 1 é o próprio 2x menos 1. Aqui agora o que você faz é a parte interessante. Quando todos os denominadores são iguais, concorda que isso não importa mais para a nossa equação? Você pode simplificar todos eles aqui, ó. Simples assim, não tem mais fração. Agora vira uma equação do primeiro grau, mas com aquela carinha que a gente estava vendo nos exercícios anteriores, tá? Então, o primeiro passo, novamente, agrupar os termos semelhantes
né, em cada um dos lados da igualdade. Do lado de cá a gente tem 3x e 12x. Quando a gente agrupa, encontra 15x. Menos 9 mais 20, aliás, menos 9 mais menos 20 é tudo negativo, menos 9 menos 20 vai dar menos 29. Certo? E do outro lado da igualdade você tem o 2x menos 1. Agora a gente pode começar a otimizar esse processo e fazer operações ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho números com x dos dois lados e eu tenho números sem o x também dos dois lados. Vou fazer duas operações ao mesmo tempo. O 2x vai passar subtraindo para o lado de lá e o 29 vai passar somando para o lado de cá. A gente vai ter 15x menos 2x, 13x. Menos 1 mais o 29 vai dar 28. E aí, quando a gente passar esse 13 dividindo, vamos encontrar que o x é igual a 28 dividido por 13. Então, o nosso conjunto solução vai ser x igual a 28 sobre 13. Tudo bem? Nesse próximo exemplo aqui, né, nesses dois próximos exemplos, na verdade, a gente tem o surgimento da incógnita no denominador. E aí você pergunta, pô, mas como é que eu vou calcular o MMC com letra? Bom, do mesmo jeito. Veja só. Primeiro exemplo, a gente tem ali o 4, o x e o 12. O primeiro número primo por quem a gente consegue dividir aqui é o 2 novamente. Então, 4 dividido por 2 dá 2. O x, eu não sei se é um número par, se é um número ímpar, não sei que número ele é. Então, vamos considerar que não dá para dividir. Considera x. 12 dividido por 2, 6. Eu ainda consigo dividir por 2. Então, vamos de novo. 2 dividido por 2 vai dar 1. X, a gente não sabe, continua o x. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Aqui, o próximo número da sequência que a gente conhece é o 3. Então, aqui continua 1. Aqui continua x. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, tem um número que eu tenho certeza que dá para dividir por x, que é o próprio x. X dividido por x vai dar 1. Então, 1, 1 e 1. E aqui nós temos o nosso MMC como a multiplicação de todos esses termos. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes x, 12x. Certo? Uma coisa que é muito importante a gente visualizar também é que uma condição de existência necessária para essa questão é que o x seja um número diferente de zero, porque não tem divisão por zero aqui no nosso estudo. Então, como nós não trabalhamos com divisão por zero, essa opção está excluída automaticamente, certo? Se você encontrar um x igual a zero, depois de resolver uma equação desse modelo, usando esse processo, essa é uma equação que tem um resultado errado, porque sempre que a gente encontra uma solução, a gente testa e vê se ela é possível. Se ela não é possível, às vezes pode ser que a nossa equação não tenha solução. Tudo bem? Bom, aqui que a gente encontrou o MMC igual a 12x, vamos aplicar agora o mesmo procedimento do lado de cá. 12x. 12x aqui também. Do outro lado da igualdade, também 12x. Certo? E aí, percebe só. O MMC, quando a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, vai ser simples, igual como se fossem apenas números. Percebe? 12x dividido por 4. Bom, 12x dividido por 4 é 12x sobre 4. Você simplifica os números e o resultado dá 3x. Então vai dar 3x vezes o 3 que está ali em cima. Tudo bem? Isso vai dar pra gente 9x. 12x dividido por x agora, que é a segunda etapa ali, você vai simplificar o x e vai sobrar o 12. Então vai ficar 12 vezes 1, que é igual a 12. E por fim,
você tem o 12x dividido por 12. Vai simplificar o 12 e vai sobrar só o x. E aí você vai ter x vezes 11, que dá 11x. Tudo bem? Bom, sendo assim, eu vou apagar esse pedaço aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho. Só para já deixar limpinho aqui para o nosso próximo exemplo. Bom, a partir do momento que os denominadores são iguais, mais uma vez, a gente pode simplificar todos eles. Esquece esse 12x, não é mais um problema para a gente. Agora a gente resolve essa equação do primeiro grau que apareceu aí. Bom, tenho 9x mais 12 e 11x. O mais fácil aqui agora é passar esse 9x para o lado direito. Enxerga só por quê. Você vai ter 12 do lado esquerdo. E aqui vai ter 11x menos 9x, que dá 2x. Lembra que eu falei que o x não precisa ficar sempre do mesmo lado. Aqui, dividir os dois lados por 2, passou 2 dividindo, né? Você vai encontrar que 6 é igual a x. Mas se 6 é igual a x, então x é igual a 6. E aí, a gente resolveu a nossa equação. Tudo bem? A partir daí, conjunto solução, contendo o valor 6, que é a solução da nossa equação. Beleza? Esse próximo exemplo aqui, ele é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais abrangente, porque a incógnita, que aqui agora é t, ela aparece tanto no numerador quanto no denominador. Mas isso não vai ser um problema desde que a gente caia numa equação do primeiro grau. Vamos ver se isso vai acontecer? Nós temos ali para calcular o MMC o t menos 3, o t e o 1. Certo? Bom, a única forma da gente fazer isso, como nós vimos no exemplo anterior, você percebeu que quando os denominadores eles são múltiplos um do outro de alguma forma, o MMC é o maior entre eles. Por exemplo, entre 2, 3 e 6, o 6 é múltiplo do 2, também é múltiplo do 3 e também, obviamente, é múltiplo do 6. Então, ele foi o nosso MMC. Aqui no de baixo, a gente tinha 4, x e 12. Bom, o 12 é múltiplo de 4, então ele é o menor múltiplo comum entre esses dois números. Para encontrar um múltiplo comum com o x, a gente fez a multiplicação entre o maior múltiplo e o x, deu 12x. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, como um dos denominadores é 1, que eu coloquei aqui discretamente, né? Quando não aparece um denominador, o denominador é 1, é só você multiplicar esses três caras aqui. Você vai ter t menos 3 vezes t vezes 1. Bom, isso vai dar t vezes t menos 3. Ou t menos 3 vezes t. É a mesma coisa. Isso vai ser igual a t vezes t menos 3 aqui embaixo. E aqui também t vezes t menos 3. E aí, o algoritmo funciona da mesma forma. Pega o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, você vai ter no primeiro caso t vezes t menos 3 dividido por t menos 3. Ó, simplifica esses caras aqui. Resultado vai dar t. Já vou fazer os próximos da sequência também. T vezes t menos 3 dividido por t. Bom, agora é o contrário. Corta o t e sobra o t menos 3. E quando a gente fizer a divisão por 1, esse vai ser o próprio resultado e, consequente, multiplicação pelo numerador. Então, aqui nós vamos ter t vezes 2t, vai ficar 2t ao quadrado. Você fala, ih, professor, isso aí não é equação do primeiro grau. Calma. Depois você vai ter t menos 3 vezes t. Aliás, vezes 3. Vai ficar 3t menos 9. E por fim, você vai ter o t vezes t menos 3 vezes 2. Esse eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Vai ter 2 vezes t vezes t menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2t vezes t, que é 2t ao quadrado. 2t vezes menos 3, que é menos 6t. Certo? Então, 2t ao quadrado menos 6t. Agora, como os denominadores são todos iguais, simplifica todos eles.
E aí você começa a fazer o agrupamento dos termos semelhantes. Vou só reescrever a equação primeiro para a gente observar uma coisa aqui, ó. 2t², 3t menos 9, mais 2t², menos 6t. Percebe que o 2t² aparece somando dos dois lados da igualdade? Pode simplificar. 2t². É como se você passasse um deles subtraindo para o lado contrário, né? E aí dá zero. Então, do lado de cá, a gente tem zero. Aqui a gente agrupa os termos semelhantes. 3t menos 6t dá menos 3t. E o menos 9 que está aqui. Esse 3t que está subtraindo eu vou passar somando para o outro lado. 3t positivo igual a menos 9. E o 3 passa dividindo. Então t igual a menos 3. Resolvemos também a nossa equação. Tudo bem? E aí, conjunto solução no final, menos 3. Belezinha? A maior parte dos problemas envolvendo a equação do primeiro grau está dizendo respeito à interpretação dos enunciados. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso com a leitura e interpretação de vários enunciados de várias questões diferentes. Não se esqueçam de procurar questões na internet, tentar fazer exercícios para aprimorar as habilidades que a gente vem conhecendo e despertando aqui no nosso curso. Belezinha? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aventura.